Vídeo aula número 1. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Topografia. O assunto dessa aula de hoje aborda alguns conceitos aqui sobre terraceamento, tá? É um assunto que nós já vimos em aula anterior, mas devido à importância, devido à relevância desse assunto em topografia, a gente vai aproveitar a aula dessa revisão para rever esse tópico. No primeiro slide, sobre terraceamento. Quando ocorrem chuvas de grande intensidade, são necessários procedimentos para reduzir a velocidade da água e sua capacidade de transporte. Isso é feito através de barreiras mecânicas, como terraços, canais escoadouros, bacias de captação de águas pluviais, barragens e etc. Isso significa a função do terraço, que é de conter o deslocamento superficial, ou melhor, o escoamento superficial da água, tá? Que ela vai acumulando energia, à medida que ela desce o morro, ela vai acumulando energia e vai provocando danos maiores, relativo à erosão do solo, tá? Nós temos aí nesse slide uma figura ilustrativa, tá? Então é uma representação esquemática de um terraço em perfil, mostrando a faixa de movimentação de terra, tá? Toda essa área que compreende aí o sulco e o camalhão do terraço, A parte B aí é o que a gente chama de camalhão, e a parte C, essa parte do vale, essa parte que tem uma baixada, essa parte C é chamada de canal, beleza? Já no slide seguinte, veja, o terraceamento é o método mecânico que visa formar obstáculos físicos e parcelar o comprimento de rampa, possibilitando, assim, a redução da velocidade e subdividindo o volume do deflúvio, do deflúvio superficial, aumentando a infiltração da água no solo. Os terraços visam também disciplinar o escoamento das águas até um leito estável de drenagem natural ou artificial. Bom, ainda sobre isso, veja, devido ao custo relativamente alto de construção e manutenção do sistema de terraceamento, deve-se fazer estudo criterioso das condições locais de clima, de solo, sistema de cultivo, culturas a serem implantadas, declividade do terreno e equipamentos disponíveis, para que se tenha segurança e eficiência no controle da erosão. Bom, acho que mais precisamente aqui, o que deve ser estudado mesmo são duas coisas, É a declividade do solo e também a textura do solo, tá? Por que essas duas coisas elas precisam ser identificadas? A distância entre um terraço e outro, A distância entre o terraço e o seguinte, ele depende dessas duas variáveis, da declividade do solo e também da textura do solo, Quanto à textura, é porque isso vai influenciar no quanto aquele solo ele resiste ao escoamento superficial da água, E quanto à declividade é porque quanto maior o declive, mais energia a água que escoa, ela vai acumulando mais energia, Então isso vai influenciar na distância entre terraços. Bom, o terraceamento é indicado para terrenos com declividade entre 6% e 12%. Porém, pode ser usado com sucesso em declives maiores, como também pode ser necessária
a sua indicação em encostas menos íngremes, dependendo da intensidade da chuva e da suscetibilidade do solo à erosão. Então aí tem uma informação, né, um dado muito importante sobre a indicação dos terraços, tá, que são indicados naqueles terrenos com declividade entre 6% e 12%. Isso deixa entender que solo, né, terreno com uma declividade inferior a 6%, basicamente o uso de terraço ele pode ser evitado, né? Ele pode ser suprimido. Bom, já no slide seguinte, de acordo com a topografia da região, recomenda-se que os terraços sigam os seguintes padrões. Até 12% é indicado o uso do terraço de base larga, mesmo em área que futuramente seja transformada em pastagens, construído com lâmina terraceadora. Tá? Terraços em terrenos com declividade entre 12% e 15%. Bom, eles são indicados, né? É indicado o uso de terraço do tipo base estreita, construído com o arado terraceador de discos ou com lâmina terraceadora. Em terrenos acima de 15%, recomenda-se o uso de terraço com faixa viva. Tá? Bom, aqui a gente vê aqui pelo menos 3 tipos de terraços, né? Terraço de base larga, terraço de base estreita e terraços de faixa viva, né? Sobre esses dois primeiros, o terraço de base larga, isso significa que ele tem um camalhão muito de uma dimensão maior, né? Com uma base muito maior do camalhão, né? Relativamente em comparação aqui ao terraço de base estreita, tá? Na construção do terraço de base larga, é utilizado, né? Pode ser utilizado o terraceador, mas pode ser utilizado também um arado de disco, né? Só que a operação de levantar esse terraço, de levantar esse camalhão, ele é feito jogando a terra de cima para baixo e também na volta do trator é feito jogando a terra de baixo para cima. Isso faz com que o terraço ele fica com uma base mais larga. De forma diferente, o terraço, para ele ficar com uma base mais estreita, a operação, né, com trator é feita sempre jogando a leiva de terra de cima para baixo, tá? Então você vai e na volta o trator ele não vem trabalhando, tá? Então ele só vai e quando ele vai ele joga de cima para baixo a leiva de terra, beleza? Bom, espaçamento entre terraços, a gente já falou um pouquinho sobre isso, depende, né, da declividade da textura do solo. O tipo de terraço está em função da característica de solo, tá? Especialmente se o solo é argiloso ou de textura média arenosa, né? Sobre isso, né, particularmente sobre isso, a Embrapa ela desenvolveu, né, uma tabela que a gente consulta ali na tabela pela textura do solo, a gente consulta a textura e também a declividade e encontramos qual a distância ideal de um terraço para o terraço seguinte, né? O tipo de terraço ele vai depender, né? Ele está em função da topografia, naturalmente, das condições climáticas. Também vai depender, né, principalmente do volume de chuvas, né? A gente está numa região cuja a precipitação ela está próximo de 1.700 milímetros, né? Mas existem regiões mais chuvosas, por exemplo, no norte do Mato Grosso, você tem regiões muito mais chuvosas cuja a precipitação ela raramente é inferior a 2.500 milímetros. Nessas regiões, o terraço ele precisa ser
ele precisa ter uma distância menor entre eles e precisa também ter uma base, talvez aí um terraço com base maior, mais larga. Depende também da cultura a ser implantada, né? Se é uma pastagem, se é uma cultura anual, se enfim, também depende desse aspecto. Depende do sistema de cultivo e disponibilidade de maquinário, tá? Depende então se você tem um terraceador ou só um arado de disco, o sistema de cultivo é direto ou convencional, né? Isso vai depender também. Bom, a gente continua na segunda videoaula, né? Parar por aqui.